Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e eu sempre preferi a jornada que o destino. E hoje nós falamos sobre Os Rios Profundos. Gente, essa obra do caralho. Eu já falei com o Pedro aqui, lógico que eu convidei ele pra falar sobre o livro, né? O cara escreveu o bagulho. E também chamei o André Greenberg, lá do Nadadores Narrados. Gente, sejam muito bem-vindos. O Pedro é a terceira vez que tá aqui, já pode pedir música. E, cara, dá um salve aí pro pessoal. Saudação, galera. Pedro Nogueira aqui da Nação Garou e do RPG Clandestino e de outros projetos. E é uma satisfação estar aqui de novo. Querendo até ver se esse papo reanima aqui a chama no coração peludo do André, que não quer mais escrever livros comigo. Que isso, ficou mago agora, fodeu. Fala aí, André. Gente, André do Narradores Narrados. Cara, dá um salve pro pessoal. Seja muito bem-vindo a essa droga, velho. Muito obrigado. E aí, galera, beleza? Valeu, Lucas, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. E aí, Pedro, reencontrando o Pedro, a gente se afastou há séculos atrás e não se vê desde a infância, provavelmente. Porque eu perdi o cabelo da cabeça e ele foi pro coração, como diz ele. Mas, cara, é muito legal estar aqui pra falar dos Rios Profundos, que eu acho que não só o livro, mas a história de como ele escreveu e como eu e o Pedro a gente se encontrou e foi uma troca muito foda, assim, muito bacana. É gostoso voltar nisso e eu entendo e concordo com o Pedro essa coisa, puta, a gente precisa reacender essa chama de vamos entrar nessa... Como é que você fala? Magia negra? Magia que acontece? É isso mesmo, é magia negra. Vixe Maria. Tá no lugar certo, viu? Pode falar, pode invocar, se aparecer alguma coisa aí. Talvez a gente já saia com o próximo inscrito dessa gravação aqui. Perfeito. Vai começar a sair ideia. E antes de a gente falar sobre o livro exatamente, eu quero mandar um abraço pro Rafael Damascena, que se não fosse por ele ensinar a mexer no OBS e fazer todo o esquema aqui pelo Discord também, esse bloco aqui não existiria. E quero mandar um abraço especial também pro Chocos, que não está aqui na gravação, mas sempre é muito bem-vindo aqui. Gosto muito do Nação Garou. Cara, vocês são muito legais, eu não perco um episódio de vocês, menos os últimos episódios, porque eu não assisto vídeo de aventura. Eu não tenho paciência, mas o resto do conteúdo eu acho muito legal. Começando aqui, falando sobre o livro propriamente dito. E o Pedro tá me devendo a música, ó, terceira participação, depois você fala. Beleza. É uma continuação do Caminhos do Brasil, né? Essa crônica que começou lá em Brasil em Fúria, seguiu pela Pontes Queimadas, desculpa, e agora pelos Rios Profundos. E é claro que existem outros livros que nós vamos abordar, se caso vocês queiram, é lógico, aqui nesta droga. E como de costume, né, na verdade, tipo, eu já esperava uma grande produção e Rios Profundos é uma grande produção. Tem muitas coisas que eu gostei muito aqui nele e nós vamos falar de tudo isso com calma, né? E eu queria saber, porque assim, a gente tava batendo um papo aqui, né, sobre o Nação Garou, falar de reacender a chama. E nesse tempo aqui de lançamento também teve um pequeno hiato, né, do Nação Garou. E eu sempre acompanhei, sempre fui fã. E de um certo momento apareceu outro careca ali no meio das gravações, que é o André Greenberg. Cara, eu quero saber como que foi a história com a Nação, a integração ao projeto do Rios Profundos também, e das outras produções também da Nação Garou. Vocês podem falar aí, começando qualquer um, vocês decidem. Fala, André, você fala. Cara, Chegado. Mano, foi uma história de fanboy, na real, assim. Tipo, eu sempre fui um ávido jogador e narrador de Lobisomem Apocalipse, sempre gostei muito. Da época do Orkut, eu acompanhava já a Nação Garou, as traduções, isso, tipo, há muitos anos atrás, né? Só que eu nunca fui uma pessoa conectada. Eu sempre vivi muito offline, assim. Eu nunca devo ter feito um comentário com eles, não sabia nada, não sabia de ninguém. E aí, com o meu grupo de jogo, alguém comentou, lançaram o Brasil em Fúria. No momento que lançaram, eu acabei não indo atrás, vida corrida, fazendo outras coisas e tal. E aí chegou a pandemia, tava em casa, falei, mano, deixa eu baixar esse tal de Brasil em Fúria aí.
Eu de verdade esperava, tipo, como eu aprendi o termo com eles depois, um homebrew massa velho. Tipo, falei, mano, não tem nada pra fazer, vou baixar. E eu li, tipo, eu baixei e falei, deixa eu ler o conto de abertura. Não, pera, deixa eu ler. E assim, uma vez que eu sentei, tipo, me apaixonei, já voltei no site e paguei, porque eu tinha baixado o Pague Quanto Quiser de graça. Eu falei, não, velho, não tá certo isso. Aí eu voltei lá e baixei de novo, pagando. Li, adorei. Comecei, tava em casa também, comecei a ouvir os casts. Nunca tinha ouvido mesmo os casts. Assim como você não é muito de ver mesa streamada, eu também não sou muito fã. Nunca me adaptei a podcast. Cara, eu sou um dinossauro, um homem das cavernas. Eu não sei podcast, não sei nada. E aí, puta, achei da hora e tal. E fui procurar eles no Facebook. Tipo, eu vi o nome dos autores, fui atrás do Facebook e eu mandei de louco uma mensagem assim, cara, gostei muito, queria escrever com vocês e tal. E, mano, eles foram... Puta, agora a galera vai ouvir, vão começar a mandar mensagem pro Pedro, né, pro show. Segura. Mas eles foram muito legais, assim, tipo, velho, escreve aí e manda pra gente. Tipo, não vamos sentar e escrever, tipo, escreve, manda com a gente e... E aí eu comecei a pirar e o Pedro falou, entra aqui no Discord. Mano, eu entrei, eu não sabia mexer, eu atrapalhei a gravação de cast. Enfim, mas daí eu comecei a conviver com eles pelo Discord, tava todo mundo em pandemia, então eu tava muito ativo. E eu e o Pedro, a gente começou a trocar muito, eu já fui jogar uma aventura com o Chocos narrando. E nessa foi indo, eu li o Pontes, já falei, cara, adorei também, quero narrar, posso narrar aqui? Logo que saiu, ninguém tinha narrado ainda. Eles falaram, não, pode narrar. Comecei a narrar no Discord pra Bibis, pro Curi, pra uma galera. E aí, nessa a gente começou a trocar muito. E não foi uma coisa assim, tipo, putz, então André, você vai escrever. Eu tava escrevendo esse bagulho que eles falaram, faz aí. Foi assim, a gente tava jogando uma mesa juntos, que era, acho que era a mesa de mago. Teve uma sessão só. E aí a gente, depois da sessão, a gente ficou trocando ideias sobre o Brasil em Fúria, sobre os queimados. Aí você falou assim, cara, você tinha que fazer a continuação. E assim, eu queria fazer mais livros, mas eu não sabia que o próximo ia ser uma continuação do Pontos Queimadas. Na verdade, eu já tinha começado a elaborar alguma coisa que no final se tornou Sangue Nativo, entendeu? Mas o André veio com essa pira, você tem que fazer, cara, uma continuação, fazer outras viagens pelo Brasil e não sei o quê, mudar o foco, sair do espiritual, trazer pro mundano, foi dando um monte de ideia, assim. Aí eu falei, pô, bota fé, bora fazer. Foi uma coisa meio uma brochada, de assim, tipo, eu narrei, os jogadores adoraram, eu gostei, porra, que da hora, e aí, vamos continuar falando? Não tem. Eles, não, queria você. Eu falei, não, tipo, porque precisaria de uma continuação, sabe? Tipo, eu não vou criar a continuação. Tem que falar. Aí eu joguei a ideia pro Pedro. E aí a conversa começou a desenrolar e eu acabei criando junto com o Pedro a continuação, né? Assim, tipo, putz, vamos fazer então pra ser a história mesmo, né? A narrativa inteira desses garotos que começam no Pontos Queimadas. Entendi. Eu vi a gravação, né? Eu revi a gravação antes de vir aqui com vocês. Cara, a minha pauta, ela tava muito maior. Só que aí eu vi a gravação e eu falei, cara, eu não vou ser repetitivo. Eu vou indicar aqui o vídeo pra vocês assistirem lá. Lógico, depois que vocês virem esse daqui. Mas, cara, ele é muito melhor, assim, porque ele tá fresco, né? Ele tem mais informações essenciais. E eu vou pegar mais algumas minúcias e algumas coisas que eu gostei bastante. Mas, mesmo assim, tem tanta riqueza quanto o material do Nação, né? Em relação à produção do livro, eu só queria fazer um último destaque, que são dos artistas, e, eu acho a arte que vocês fizeram, tipo, mano, de uma excelência muito grande, cara. Os artistas, eles foram muito bem escolhidos. Eu quero mandar um abraço pra eles, que seria o Rafael Trilha do Vento, Luiz Gustavo Sobral, Guilherme Scarma Lopes e Pedro Nogueira, né? Um abraço, Pedro. E diferente do que o Chocos falou na gravação, André, aqui você pode mandar abraço. Não é Oscar também, mas você pode mandar abraço à vontade, cara. Eu não sei se você lembra que ele falou abraço? Eu nem sei de qual gravação você tá falando, eu nem sei de qual gravação, na verdade. É porque teve um episódio especial.
fez no Nação do Rios. Aí Ah, tá. no final você falou assim, não, eu quero agradecer, não sei o que lá, aí o Shox te cortou e falou assim, não, cara, para de agradecer que aqui não é Oscar, caralho. Não, os artistas A cara foram dele. fodas, assim, foi uma parceria de ficar trocando, falando, a gente cobrando, a gente pedindo coisa, falando, puta, queríamos mais um NPC. É, eu tenho mais contato, tive mais contato nesse processo com o Gus, né, tipo, e tenho até hoje, assim, o Gus já fez ilustrações também para Narradores Narrados, e, mano, o Gus é foda, que é o Gustavo Sobral. É, gosto muito da arte dele, assim, ele é, tipo, é muito disponível, faz umas comissões muito bacanas. Então eu vou deixar o abraço e o jabá pro Gus aí, quem quiser, que é quem eu conheço mais de perto, assim, que na produção lá da Nação, meio que, tipo, todo mundo conversa, mas acaba tendo um. Putz, eu tô cuidando dessa parte, você tá cuidando dessa parte, né? Tipo, cada um acaba indo pra um canto assim, porque senão também não sai, né? Se tá todo mundo cuidando de todos os departamentos. Tanto que o Chocos falava muito. Falava, estamos escrevendo. Quer ver? Ele falou, cara, me manda pronto, pra eu revisar. Eu não quero saber, assim. Se quiser, a gente bate um papo sobre o que vocês estão pensando pro livro. Mas eu não vou sentar e ler até tá pronto. E assim, eu vou ler pra diagramar e revisar. Não vou ler pra falar, ai, não gostei da história. Tipo, né? A gente, então. E as ilustrações também tinha isso. Eu conversava mais com o Gus, que tava fazendo umas ilustrações mais da parte que eu tava mais focado na escrita. A capa do Trilha, sempre o Pedro que troca muito com ele, né? A puta capa. É muito legal, mas ela tinha um probleminha. Anda. É, Quando Eu, a capa, eu, eu, quando a capa chegou pela primeira vez, ela tem uma mão, né, nela. Eu acho a mão muito representativa, assim, bom, olha que tal. Só que ela era vermelha. Aí a gente ficou assim, sem saber como usar, porque não tava legal. Mas ao mesmo tempo tá muito bonito o desenho, a gente não queria falar assim, joga fora, nada do tipo, né? Então foi uma treta, a gente decidir como é que ia o, fazer. e o Trilha Foi não. sempre A gente tá muito um acostumado desafio. com artista digital também, e aí você fica É, fazendo ajuste. O que é foda do Trilha é que aquilo é uma aquarela, Aquarela. mesmo, no papel, tá ligado? As capas dele são uma aquarela no papel, assim. E eu lembro que pra mim, hoje em dia eu gosto muito da capa, tipo, eu gosto muito, assim. Mas a primeira vez que eu vi foi sem a mão. E aí eu já me apaixonei. E aí, quando finalizou, veio com a mão, eu falei, puta, mas essa mão? É tipo você se apaixona pela pessoa, e aí no dia seguinte ela aparece com piercing no nariz? Tipo, cara, o piercing não é problema nenhum, você ainda é apaixonado pela pessoa. Mas, tipo, você já criou uma fantasia que não tinha o piercing. Assim, assim é real, assim, tipo, eu me incomodei com a mão, e eu tenho consciência que não faz sentido nenhum eu me incomodar com a mão. Mas essa não, mas, sensação de, tipo, puta, tô mas apaixonado e, lance que eu caralho, esse acho, piercing aí, velho. o lance que eu acho também é que deu um choque muito grande, porque antigamente ela era o contorno vermelho. E aí era uma coisa que a gente não conseguia, eu também, não conseguia olhar para a imagem e deixar de ver só a mão, sabe? Porque a gente já tinha visto o processo antes, já, igualmente como o André, já tinha apaixonado e tal. Só que aí que tá, o Thriller, que grande amigo, tá sumido, mas tá para sempre nos nossos corações, cara foda. E ele é um gênio, né? Eu já falei, ele é o meu ilustrador favorito da vida. Ele pegou e consertou. Consertou assim, ele fez um ajuste na imagem e ficou perfeito. Ficou assim, sem mudar o conceito, sem tirar nada, só mudou a cor. Ficou maravilhoso. Caramba. Mas o concerto que ele fez foi tipo digital mesmo, né? Eu não sei, Eis o Ah, mistério não da tenho fé. ideia. porque Não ele tenho ideia. Aí fez. são os segredos dele. Bom, Mas um abraço aí pro Trilha e pro pessoal que embarcou com a gente no projeto. beleza. Indo pro conteúdo agora, tem... Eu tinha falado algumas coisas na gravação do Pontos Queimadas, sobre antagonismo, coisa e tal, e eu achei mais claro e umas possibilidades muito interessantes de serem abordadas numa mesa de jogo que esteja jogando as crônicas do Caminhos do Brasil, né? Principalmente, começando, né, com
algumas intrigas que acontecem no livro que envolvem as duas casas presas de prata, né? E eu gostei muito dessa ligação, né? Um abraço para Laurentino Gomes, dessa coisa do 1808, né? Da chegada da coroa portuguesa, coisa e tal, e aquele legado do Preso de Prata que já estava aqui, que seria aquela briga da coroa austral e do coração irrompível. Eu acho muito legal essa intriga. E é uma coisa que não se vê muito. Acho que tanto em mesa quanto no. Eu acho que no lore eu não vou saber dizer. Mas essa coisa de casas de preso de prata brigando, sabe? Eu acho muito interessante. E como que foi essa decisão pra fazer esse primeiro. Porque esse antagonismo ele meio que aparece já no Brasil em Fúria, né? E aqui ele dá mais. Dá uma floreada, né? O André chegou com a seguinte ideia, quando a gente estava pensando ainda no primeiro, porque a gente escreveu o livro em 3 dias, né? No primeiro dia, a gente estava trocando uma ideia sobre a estrutura e ele falou assim, cara, você tem que pegar aqueles 2 KRs e expandir eles. Expandir, trazer NPC e etc. E talvez foi a parte mais trabalhosa do livro inteiro. Porque, pô, criar personagem, o personagem tem que ser único e pra mim ele tem que ser cativante, pelo menos, né? Tem que fazer a ficha, tem que pensar na intriga, então essa parte foi a mais trabalhosa. Pode ter sido rápido também. E, bom, começamos com base no que o Chocos já tinha criado lá no Brasil em Fúria. Essa parte eu acho que é um testamento muito ao Chocos e ao André, tá? Porque claro que eu criei coisas ali também, mas as ideias não partiram de mim. O Chocos que surgiu com a ideia lá em 2016, 2017, então, assim, quando a gente estava elaborando o Brasil em Fúria, falar, olha, vamos trazer aquela lenda da Casa Perdida, dos Presos de Prata, vamos trazer para o Brasil, fazer a nossa. Então tem isso. Tem o André com essa proposta de expandir as seitas e trazer o elenco que compõe elas. E aí eu fui fazendo alguns personagens, junto com o André, ele também fez vários. Eu acho que teve um momento em que a gente começou a fazer os personagens juntos, ao mesmo tempo, tipo assim, sentávamos no computador. É porque, eu digo que foram 3 dias, mas foram 4. Só que assim, no cálculo de tempo que a gente ficou na frente do computador foi 3 dias. Né? Uhum. E teve um momento em que a gente parou, sentou e terminou o livro. Foi quando a gente colocou os pontos finais em todos esses NPCs, sabe? Aí passamos para a edição lá pro jogo. E pô, foi muito legal, cara. A gente, no meio do processo, foi surgindo ideia como criar título nobiliárquico brasileiro, em vez de usar rei, usar dom, usar visconde, essas coisas que são bem próprias do Brasil, mas que conservam o mesmo tipo de característica de outros lugares, né? E pô, eu acho muito foda que a gente tenha feito, saca? Que a gente tenha feito o Dom Luiz Serra Verde, que é o rei, né, o Dom Supremo aí dos Presos de Prata no Brasil, como um cara negro. Eu acho que isso daí foi também coisa do André. Eu acho que foi o correto a ser feito. Cara, pra mim, assim, eu como jogador, né, e narrador, um livro que eu sou completamente apaixonado da série de lobisomens, e eu sei todos os problemas de escrita que ele tem, mas aquela coisa assim, na minha cabeça ele é legal pra caramba, tipo, então eu não paro pra analisar, é o Cairn Places of Power, que é só um livro de descrição de Cairn, né? Eu sempre gostei muito desse livro, e eu gostava muito do Guia do Jogador da segunda edição, que também trazia os aspectos da vida na seita e tal. Então eu narrando, eu sempre gostei de criar esse cenário que é a seita com bastante NPC, com cada tipo de lugar, por que a tumba dos heróis aqui é de um jeito, por que aqui é do outro. Eu sempre tive essa pira. E aí quando eu li o Brasil em Fúria é um módulo básico, então os caerns eles são descritos em poucos parágrafos, né? Eles não têm isso. E aí já me deu muita vontade. E quando a gente viu que a gente ia começar a escrever, eu falei, a gente precisa fazer um Caern Place of Power aí, né, dentro. E uma coisa que a gente até discutiu assim, tipo, não vamos fazer só uma aventura. Vamos fazer um livro que ele complementa com o cenário. Que se eu quiser pegar aqui, eu
não é pra jogar Rios Profundos. Cara, claro, tem mecânica, tem dom, não sei o que lá que você pode usar. Aham. Mas assim, mano, esses dois caerns, eles estão extremamente bem detalhados nesse livro. E foi uma coisa que a gente definiu de levar pra frente nos próximos livros, que é a gente sempre vai te trazer um cenário, que claro, esse cenário participa da história que a gente tá contando, mas ele pode ser usado em qualquer outra história. Não precisa nem passar Rios Profundos. Mas você consegue olhar e falar, cara, essas são as casas presas de prata do Brasil. A gente tentou criar essas intrigas. Tem plot que não passa pelos Rios Profundos. Tem o plot, qual é o nome da velha? Eu esqueci o nome da velha. A Perpétua. Ela tem um plot interessante ali, que é uma ponta solta que não passa pela narrativa dos Rios Profundos. Claro, você tá narrando, você pode usar. Mas a gente trouxe muitas coisas. Tem o Homem-Sapo. Não, o Homem-Sapo até aparece como um encontro possível. É bem mais tangencial, assim, na narrativa, né? Mas aí eu tive essa pira, né, da criação dos caernes e a minha divisão com o Pedro acaba sendo muito assim, tipo, eu gosto da pesquisa geográfica e histórica muito e criar isso, e o Pedro gosta muito mais eu acho que da narrativa mesmo, da história. Então a gente divide muito, tipo, putz, preciso usar tal lugar, peraí, deixa eu criar esse lugar. Tá aqui o lugar. O que você acha, tipo... E uma coisa que eu gosto muito, assim, tipo, como eu gosto dessa parte de geografia e tal, eu gosto de fazer trilha. E aí teve eu visitei os lugares, né? Conheci, Caraca, subi. Teve até uma briga que a gente fez que quando eu escrevi o Caerne, eu falei assim, ó, você precisa de um teste disso, era 3 testes pra você chegar em cima do Caerne. Aí o Pedro Chocos falou, velho, 3 testes, faz um só. Eu falei, mas sobe pra você ver se você não tem que fazer 3 testes fodas pra caralho pra chegar lá em cima. Mas daí a gente cortou, é um teste só do que ficou do livro. Mas é muito legal esse processo de criar. E aí uma crítica que eu tenho, que eu acho que a gente tentou fazer, mas hoje em dia eu leio, eu acho que a gente não conseguiu. Para mim, eu queria que as duas casas, dependendo de como você realmente olhasse, elas não fossem tipo a casa boa e a casa má. E eu acho que a gente não conseguiu. Eu acho que 90% das pessoas defende a coroa astral. Vai falar, putz, a coroa astral tá certa. Eu queria que não fosse isso. Eu acho que tem a ver com a arte também. Porque, em específico, a arte do Dom Heitor, Duque Heitor, né? Duque Heitor. Passa uma vibe de Mauricinho desgraçada, sabe? Que dá vontade de socar, mas eu acho que foi o briefing que a gente passou dele também. Sim, com certeza. Eu acho que a gente falhou um pouco nisso. A gente, sei lá, tem a Marquesa Bárbara, que ela não passa como vilã e ela é da realeza selvagem. Mas fica meio tipo, qual é a casa certa a se defender? Mas, olha, eu queria ter conseguido não fazer isso. Narrando, hoje em dia eu consigo fazer as duas serem extremamente cuzonas. Tipo, eu acho legal isso. Eu não consegui fazer as duas serem legais, mas eu consegui fazer as duas serem horríveis. Já, tipo, no jogo. Eu tô narrando Rios Profundos atualmente, tá bem no início do jogo, mas o pessoal já conhece do Brasil e Fúria os dois KRs, sabe? E é interessante, porque eles estão com muito mais interesse em visitar a Realeza Selvagem, porque lá tem uma coisa que é interessante, que não são tanto assim os personagens, mas o núcleo clássico de um Preso de Prata, onde você vai encontrar heróis com títulos nobiliárquicos, num lugar de nobreza, com trono, com Clive, com lança, sabe? Essa coisa meio medieval que quase não existe no Brasil, exceto quando a gente está falando do Império, né? Então, sim, uma coisa assim. Eu acho que tem gente que curte isso, né? Mas eu concordo com o André. A gente falhou em deixar ambíguo a nossa posição. Eu acho que tem uma que vende de mocinha na Realeza Selvagem e uma que vende de vilã no Ninho da Arpia, né? Nos dois caernes. Mas, como um todo, cada um é muito fácil você tomar um lado na briga deles. Corrija se eu estiver errado, mas vocês quiseram tipo fazer um paralelo tipo das pessoas que foram degradadas,
que as foram as primeiras pessoas que chegaram aqui, basicamente, de Portugal. E com a chegada da coroa, então, tipo, chegou a realeza, eles tinham já uma coisa estruturada, eles queriam, lógico, reivindicaram uma coisa que eles achavam que era deles. Enquanto aqui no Brasil, as primeiras pessoas que chegaram era... Até hoje existe essa... Parcialmente que é um mito de que só tinha ladrão e assassino aqui no Brasil, que foram as primeiras pessoas que chegaram. E a da coroa austral é justamente o pessoal que se deu bem com as outras tribos. Eu acho esse paralelo muito legal, coisa se eu estiver errado. E aí o pessoal acabou criando uma afinidade, né? A gente... Uhum. É isso aí mesmo, cara. Desde o Brasil em Fúria, eu acho, que tem essa ideia. Mas, novamente, sem querer colocar um lado como sendo o só de ladrão, bandido e gente que foi expulsa pela coroa portuguesa. Claro que não, né? Quando a gente traz os presos de prata lá do Paraná, que é da coroa austral, eles são, de certa forma, os que atingiram um grau de nobreza maior perante os espíritos, perante Gaia, pelo fato deles serem uma nova casa, né? A casa perdida dos presos de prata, mas eles são chamados de ralé pela outra galera. Então, não é como se a opinião de cada lado estivesse certa por si só. Exato. É uma posição. E, pô, você comentou da descrição dos cairns, e eu, pô, muitos méritos pra vocês que desenvolveram. O André que foi até lá explorar o lugar. Que, cara, realmente, há um tempo atrás, eu fui numa oficina literária com o João Paulo Cuenca. Ele escreveu uns livros meio doidos aí. E aí ele explicou que tem uma tendência literária de estudar, além dos elementos de uma narrativa, você tem agora o estudo do leitor e agora o estudo do escritor, né? O escritor como um elemento da narrativa. E existem dois tipos, eu não vou lembrar agora qual é o crítico literário, ele é um cara argentino, e ele trouxe uma corrente dividida entre duas pessoas, que é o escritor investigador e aquele que é o explorador, né? O explorador é aquele que só escreve aquilo que ele vive. E o investigador é o cara que ele se deleita na pesquisa para poder escrever sobre isso. Eu acho legal como ter essa experiência, principalmente que você teve, André, de ver, cara, que com certeza deve ser muito diferente. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu vou escrever algo que se assemelha a alguém que eu conheço, sabe? Tem essa pontinha de veracidade que eu acho que numa coisa mais pesquisadora não teria. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, sinceramente, uma obra dessa riqueza. Que também tem esses detalhes lá na gravação, lá no Nação Garou. Roubando um pouquinho da pauta de lá. Mas todos os méritos a vocês, cara. Então, e continuando, tem um plot que eu gosto muito, que é... Eu já fiz isso em mesa uma vez, e eu acho legal isso, principalmente com o Preso de Prata, porque tem todo esse negócio do orgulho e coisa e tal, né? Que é a cria perdida, né? Que seria o Impuro, que é da Bárbara Villa-Lobos, que ela era duquesa? Era isso mesmo? Marquesa? Ela era duquesa, ela era duquesa, não, ela era duquesa, e aí quando dá a intriga, o Heitor dá o golpe nela e ela vira marquesa e ele vira o duque. Exato. E aí depois a gente tem o Luiz, que supostamente seria o pai, e existe esse puta conflito, né, ainda falando sobre os Presos de Prata, porque ninguém sabe a verdade, cara. Isso é muito louco. E, mais uma vez, porra, é foda falar isso, mas, tipo, mais uma vez, a mulher é quem se fode, tá ligado? E, porra, a gente tá falando do mundo das... Isso foi pensado, né? Sim, Tipo, sim. Quem vai cair não. da hierarquia? Né? Tipo, os caras. É justamente isso. E não é pra falar, puta, que legal, olha que legal que aconteceu. Não, é tipo, é mundo das trevas. Quer dizer, é mundo real, né? Tipo, das trevas. Vai falar. Não, desculpa. Não, pode falar. É só isso mesmo. Eu gostei. Se vocês quiserem falar sobre isso, que eu gostaria de saber. Se vocês quiserem dar um spoiler falando quem é esse Impuro, que se é o pai mesmo, se ele tá em algum lugar, vocês podem falar, mas... Cara, é o tipo de coisa que a gente não tem uma resposta até que o André ou eu cheguemos na narrativa nesse ponto. Pois então escreva, já assistiu o Louco Obsessão? Então fica ligeiro aí, velho. Mas, porra. Ai, meu pé. Mas enfim, o lance é que a gente
isso foi, né, uma coisa que ao longo da escrita inteira eu tive muito que falar com o André. Que é assim, a gente tem que deixar espaço para o narrador criar. É uma coisa que eu sempre falei. Não adianta a gente escrever tudo, o cara vai jogar algumas coisas fora. Então a gente tem que deixar justamente esse espaço ali, movimento, para o narrador pegar o livro e brincar com ele também. E assim como nós escrevemos, ao narrar, a gente brinca com essas ideias também. O André já narrou Pontos Queimados mais de 20 vezes, mas eu narrei 3 mesas de Pontos Queimados e nenhuma foi parecida com a outra. Tá? E olha que eu acho que o Pontos Queimados dá menos possibilidades do que o Rios Profundos, porque embora ele também seja uma viagem, embora ele também vá para um lugar muito louco, né, que é Veracruz, ele é centrado muito no mundo dos lobisomens. E aí o Rios Profundos ele traz bem mais para o mundo humano. Eu acho que tem várias narrativas que dá para ser exploradas aí e que não estão escritas nas páginas. Uhum. Então, assim, voltando à sua pergunta, né? Quem é criança? Não sei, ainda não cheguei nessa parte. Quando eu chegar lá, eu te digo. Interessante. E isso que o Pedro falou é muito verdade, assim, foi uma coisa que ele me ensinou muito. Eu já escrevi muita aventura de RPG pra eu narrar. Então, todas as piras que eu ia tendo, eu colocava, e eu narrando eu já mudava. O que é diferente de você escrever pra outro narrar. Você realmente... E eu demorei muito escrevendo com o Pedro pra conseguir aprender e entender isso de, tipo... Quando não é pra eu narrar. Tanto que eu escrevendo Os Rios Profundos, eu tinha um bloco de notas de, tipo, como eu vou narrar isso aqui. Né? Tipo, já ia ter ideias, mas isso não entra no livro. Uhum. E essa intriga da criança, eu acho que foi uma coisa assim, porque eu tinha uma resposta pra mim. Essa ideia, inclusive, veio eu narrando Pontos Queimadas, que foi o grupo que falou, a gente precisa continuar, e aí começou a conversa com o Pedro. Uma jogadora, a Bibs, ela fez o Preço de Prata Raça Pura 5 impuro. E aí eu falei, pra ser Raça Pura 5 impuro aqui tem que ser de um de cada casa, beleza. E aí a gente criou esse personagem. E aí eu fui meio tipo... Quando eu fui escrever Os Rios Profundos, eu tinha, talvez até inconscientemente, empurrando pro que eu queria narrar pra aquele grupo. E aí o Pedro ia reparando que eu tava fazendo isso, e ia falando, não, essa ideia é boa, até aqui e tal. E aí a gente chegou no ponto de que, na mesa que eu narro, tem esse impuro. Mas é um personagem de jogador. Inclusive, no ponto que a gente parou ali o jogo, ela também não tem certeza se ela é esse impuro. Talvez, tipo, alguém tenha achado um impuro Preço de Prata com uma raça pura muito grande, sabia daquela intriga, e falou, é você e agora eu vou te usar como peão nessa guerra. Uhum. Né? E às vezes não é ela. Mas não tem a resposta mesmo. Você pode fazer que uma casa é super cuzona e tá obrigando a outra, tá acusando a outra de ter tido filho, ou que a outra casa é cuzona e não tá assumindo o filho que teve, ou tanto a Marquesa quanto o Dom são vítimas e tudo foi um golpe do Heitor que jogou um boato e ela nunca teve filho, sabe, tipo... E Exato. pra conseguir ascender, tipo, pode ser o Velocidade do Trovão lá em Minas Gerais fazendo besteira, tipo, é meio isso. É difícil brincar com boatos, né? Existem boatos nos caernes. Trabalhe como você quiser com eles. Transforme os que você quiser em verdade. Tanto que é legal porque, assim, se o jogador leu, ele não sabe o que é verdade. Porque, então o narrador pode narrar para o jogador que leu, porque, tipo, nem a gente sabe. Então ele pode, então, o jogador usar o meta, ele sabe dos boatos. O que vai ser real ali, não tem o lore. Que é uma coisa que eu acho que na terceira edição já tava muito assim, tinha muito lore, né? Tudo era oficial. Na segunda, pelo menos, era ponto de vista. Na terceira, você não tinha espaço pra andar com um personagem na história, porque todo lugar tinha alguém já com uma verdade. E aí deixar em aberto é mais gostoso. Assim. Bom, a partir daqui, você que está assistindo aí, então eu vou dar um alerta pra você. Eu vou falar sobre a história que acompanha o livro. O livro é curtinho, né? Tem 80 e poucas páginas e Cara, eu fiquei surpreso, é uma coisa que eu comentei com a minha namorada, cara. Tipo, um livro curto ter tanta coisa. Porque ele vem com a apresentação dos Cairns, ele vem com a aventura e o apêndice que, cara, é o apêndice que eu perdi aqui no começo da pandemia, velho.
É muita coisa ali, velho. E aí você tem uma aventura que, por ser uma aventura, ela é curta em texto. Mas tem muita coisa pra se explorar ali, né? Eu achei isso muito legal e, mais uma vez, parabéns por isso, cara. E então vamos nessa jornada, né? E, bom, o final da jornada é justamente Você já foi avisado, você que está assistindo isso aqui. O final da jornada tem essa interação com os Príncipes de Prata, mas antes disso, eu queria destacar algumas coisas, se vocês quiserem comentar, mas é mais tipo um troféu joinha do que qualquer outra coisa. Eu gostei, tipo, maioria... Eu acho que o único livro que eu li até agora, que eu tô fazendo as revisões dos livros, o único livro eu acho que eu realmente vi que a história de começo do livro que interage realmente com o conteúdo é o do Valkenburg Foundation, que é daquele doutor, não sei o que lá, e ele conversa com a história que vai acontecer. E nos outros suplementos, ele meio que é uma história que é relacionada ao conteúdo, mas você não conversa com ela. E acontece uma coisa muito legal aqui no Rios Profundos, que é justamente chegar ao Ezequiel e você interage com ele. Eu acho isso muito legal. Eu não lembro se acontece a mesma coisa com a Yana. Mas aqui com o Ezequiel, eu achei muito legal porque ele é um personagem meio que chave, porque é ele que ele é o taverneiro, né? Ele é o cara que dá a aventura pra Matilha, enfim, quem estiver jogando. Eu achei isso muito legal. Isso acontece com a Yana porque ela aparece no Brasil em Fúria e no Pontes Queimadas, né? Aí o Brasil em Fúria não é aventura, mas só que isso é uma loucura da minha parte, sabe? É uma obsessão minha. Então, eu gosto do fato de que os livros, eles vão contando histórias através dos contos. Quando você for ler o Sangue Nativo, então você vai ver um conto para cada raça. Eu acho que faz sentido a gente abordar cada livro, cada obra, nesse caso aí, cada raça metamórfica com carinho, não só como uma coisa lateral ao plot. Uhum. Aí assim, no Brasil em Fúria tem o conto continuado no Pontos Queimadas e ele tinha se encerrado ali. Só que acontece que eu narrei pro Chocos e pro Dentinho uma aventura muito antes de escrever o Brasil em Fúria. Era tipo assim, a primeira aventura, a primeira tentativa de usar esse cenário para depois eu escrever o livro, sabe? E o Dentinho fez o Ezequiel. O Ezequiel não é um personagem de minha criação, é do Dentinho. E aí ele jogou, eu gostei demais da ideia dele. E aí, como eu sabia que no Rios Profundos eu ia abordar de certa forma ali o Gogol, e aí, então eu pensei, poxa, o Dentinho fez aquele personagem que tinha ligação com ancestrais, era aquele de Fênix, vou utilizar ele aqui. E aí então eu consegui dar uma continuidade a uma história que ela tava assim, ela tinha alcançado seu ponto final. Aí eu descobri que não, graças ao André. Aí também foi uma oportunidade de trazer no conto de abertura uma figura uma figura folclórica brasileira que é pouco conhecida, que eu gostaria que tivesse aparecido lá em Veracruz, né, no Pontos Queimados, mas que eu não conhecia a história. Falei, pô, vou resgatar aqui, ainda mais que é um jogo que a gente vai se afastar um pouco ao longo da jornada, né, do mundo espiritual e ficar muito mais no mundo físico. Então deixa eu pegar esse elemento folclórico como uma última, ou pelo menos um último adeus, ou então um até logo, pelo menos. Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente teve uma conversa que a gente tava, tipo, pensando, como fazer o conto e tal. O Pedro tava escrevendo, ele mandava eu fazer o design de pitacos no conto. E eu acho que a forma que o conto acaba, assim, acho que foi uma coisa que a gente falou, putz, a gente podia terminar o conto numa cena que vai ser no meio da aventura. Que ela vai surgir ali. E aí pode brincar com isso. Inclusive, os jogadores podem ler o conto antes para entrar no clima. E de repente, quando eles encontrarem, o jogador tem essa sensação de tipo reconhecimento de algo que ele já sabe, sem ter realmente tomado o spoiler e sem você precisar fazer o NPC sentar e contar o que aconteceu com ele. Então a gente já tinha ali, e eu gosto muito disso, de acontece uma coisa que parece deslocada, mas no final ela tá vindo numa intersecção com outro caminho que tá acontecendo no jogo.
Eu gostei bastante de como o Pedro concluiu, assim, como as coisas se ligaram. Mas os tons de abertura são dele, assim, ninguém mexe. Isso é oficial. Tá no, Tá tá no no contrato da contrato. Nação Garou, assim, tipo, ninguém mexe no conto de abertura. Além do. De nenhum Eu livro. de nenhum livro. Tipo assim, os Chocos ele fez os primeiros livros totalmente sozinho. Escreveu tudo, diagramou tudo, mas eu fiz conta de abertura, porque eu sou intrusão, cara. O conto de Mas abertura é do É Pedro. assinatura, é, cara. é porque assim, eu escrevo, né? Sou Aham. escritor. E aí, voltando ao que eu tava falando antes, eu tenho essa obsessão de contar a história sem ser na narrativa de RPG. De conseguir contar uma história que pudesse ser tirada do livro assim, falar, vou ler isso aqui. Aí ler a história da Iana, como ela chegou no em Ouro Preto, por que que ela veio do Amazonas, o que que ela tá relatando, qual a ligação dela com Ezequiel. Aí depois tem mais coisa, né? Tem até uma canção no filme. Então, Uma outra coisa que eu gostei bastante foi um holofote que deu a um parente, né? Vocês até disseram sobre isso também na gravação lá do Nação Garou. E eu gosto quando ele sai dessa proposta óbvia que é falar do Garou, falar, enfim, desse protagonismo que existiu por muito tempo em Cria de Fênix, Presas de Prata. E aí você tem uma importância bem legal dada a um parente ali, que é um momento que eu coloquei até na pauta aí, entre aspas, que é a consulta ao orixá, porque eu realmente sou muito ignorante nesse assunto. Mas eu achei muito legal esse negócio do protagonismo, dessa cena que é a importância de nessa, como é que eu posso falar, nessa muitas vezes arrogância que os garotos têm de achar que eles são os únicos caras que vão resolver a parada, aí eles contam com um parente ali. Eu achei isso muito legal. parente lobisomem muitas vezes é usado só como donzela em perigo, né? Como um motivador pro lobisomem ir pra batalha. Eu acho isso cansativo. E a ideia dos orixás, eu evitei ela durante muito tempo, porque eu já tinha pensado isso na época do Brasil Inteiro. Mas eu evitava justamente por não conhecer, não ser inteirado sobre o assunto, mas graças ao Discord da Nação Garou e à pandemia, eu não só me aproximei do André, mas também do Tanuki e do Rudão, tá? Então beijo pros dois, porque eles foram assim fundamentais para eu conseguir escrever isso aí. Não, eu não ia me contentar com uma mera pesquisa na Wikipédia. Pode até ser que seja bem correto, mas só que eu queria que alguém que vivencia isso pudesse me ajudar, me guiar. Então, foi meu pai e minha mãe de santo aí para poder escrever essa número. E eu acho que ficou massa porque a gente deu, como você falou, uma valorização do personagem mundano, um humano, né? Uma humana. E é o primeiro. Ela ainda tem, digamos assim, poderes graças a essa capacidade de se conectar com os orixás. Mas dali para frente, o jogo vai para as estradas e para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Então foi até legal, porque a gente vai fazendo um decréscimo de poder logo no início do jogo. A galera tá. No início do jogo eles estão na seita, logo depois de uma batalha que eles venceram. Aí depois eles vão lidar com o Creed Fenris, que tem ancestral que o conecta ao Gogol Pérez primeiro. Aí depois tem a Cia e a Tere, que é só um folclore. Depois tem a Mãe de Santo. E depois é mundo normal. Sabe? Eu acho muito legal como o jogo ele vai descendo, assim, na escala de poder. E esse lance da arrogância eu acho muito legal nesse jogo. O que você falou, né? A arrogância dos garotos, porque ela é colocada constantemente em xeque. O jogo que eu tô narrando pro Rios Profundos, né? Ele acabou de começar. Então eles ainda não desceram totalmente na escala do poder que os circunda, né? Mas eu sei que vai ser um problema para eles porque é uma matilha de impuros. Então, sabe, o jogo vai ser nível hard para eles, uma vez que eles têm que ir pro mundo das pessoas normais. Sim. Então eu acho isso muito legal no Eu, jogo. eu gosto, assim, eu acho que o lobisomem, às vezes, ele entra num paradoxo que não é impossível de solucionar, mas que é isso. Ele tem uma escala de poder muito grande pra você estar falando de horror pessoal. Só, assim, tipo,
É claro que você pode falar do horror pessoal numa escala muito grande. Você consegue fazer, uma história super densa do super-homem, dele, tipo, com medo de machucar a Lois Lane e tal. Mas no RPG é muito fácil cair pro épico, o lobisomem, né? Tipo, e tal. E na hora que você traz os parentes dessa forma, você coloca o horror pessoal do lobisomem de tipo, cara, eu posso quebrar eles também. E eu preciso deles. Tudo que eles vão fazer a partir daí na história, eles não fariam seus parentes. Que também traz uma coisa muito que no livro a gente lê, tipo, por que parente é tão importante? Tem capítulo de parente nos livros, por que a gente precisa cuidar deles e não sei o que lá. E aí no final, na hora do jogo é muito raro a gente ver eles tão importantes, tipo. E nessa hora dá muito, muito para ver. Às vezes que eu narrei Rios Profundos, nesse momento, na Vila Ribeirinha ali, eles passam de 6 a 8 sessões ali. Sem combate, sem nada. Eu inseri alguns outros NPC. Tem o Paulo e o Tino, tem a mãe Jamila, tem um NPC recorrente do Pedro que eu roubei, que é a Dona Irene. Todo jogo agora existe uma Dona Irene. E eles ficam lá tomando cafezinho na hora do almoço, ajudando a pintar e tal. Só que dá pra trazer coisas muito legais. Teve um momento que a jogadora discutiu com o Paulo e eu falei, cara, ele está em pânico. Ele começou a fazer xixi na calça. Ela falou, não, mas eu não falei tão grosso. Eu falei, cara, você é um garoto com fúria. Você falou com raça pura 5. Você falou um pouquinho grosso. O cara que é o machão. E eu narro o Paulo como um machão meio. James Dean. Eu coloco ele numa pegada assim, ou uma pegada Fagundão mesmo, né? Que é a referência dele. E o cara se mijou na calça. E agora vocês vão passar semanas com eles na mesma boleia. E ele treme enquanto dirige. E aí isso jogou um terror pessoal no lobisomem, né? De tipo, cara, olha o monstro que eu sou. Porque eu falei, tipo, você tá pintando a cerca da mãe Jamila errado. Então eu acho que esse momento dos parentes dá pro narrador, tipo, abraçar ali e criar desenvolvimento de relação entre a matilha, entre os parentes, e saírem com uma outra visão. E eles saem com uma visão de, cara, o que você falou do orgulho dos lobisomens, pelo menos quem joga sai assim, a gente é muito horrível. Olha o que a gente faz com essas pessoas e ainda assim eles são felizes, estão cantando. Sabe o clássico, tipo, os fudidos estão cantando e então não estão tão fudidos? E eles vêm, tipo, não, eles estão fudidos mesmo, apesar de estarem cantando, sabe? E eu acho que é um momento dos parentes que. Não, tudo isso que eu falei não tá escrito, é o espaço que a gente deixa. Mas também tá lá. Se você lê o Lobisomem, se você entender ali, se você ver o Jornal Nacional, você vai ver que essas coisas estão ali. Sabe? Tipo, que existe isso, assim. E aí eu sou muito... Por mim, eu narrava só no Ielexá lá. Ficava... Eu reli recentemente, justamente porque eu narrei lá no Ielexá, e o que tem escrito sobre esse tempo todo que o André narrou é assim, o ritual é de nível 5, mas graças aos poderes dos orixás, o aprendizado não vai acontecer em 5 semanas, e sim em 5 dias. É isso que está escrito lá. E aí o André falou assim, pô, vou narrar cada dia. Sabe? Eu mesmo, quando eu não tô narrando, eu não fiz esse aprendizado todo. Eu fiz uma coisa muito mais en passant, porque a matilha que tava nesse jogo, ela era muito mais brutal. Eu conheço o jogo que o André narrou, né? Então a matilha que eu tô narrando, ela é muito mais brutal, justamente por ser composta de impuros. Mas o perigo que eles vão enfrentar ao se deparar com a própria arrogância vai ser na estrada, vai ser enquanto a viagem está acontecendo, sabe? Então vai ser um nível de perigo assim bem alto também. E continuar falando de parente, que amor é esse, a carga pesada, gente? Que tem aí. Tem a versão de vocês ali do... Não é amor, mas me explica aqui, se você fosse fazer uma referência para todo mundo entender, que fosse algo ligado a estradas e Brasil, qual é a outra que cabe? Não tem. Só se fosse Avenida Brasil, né? Mas mesmo assim, não cai bem, né? Espera a avenida, a aventura de Andares do Asfalto, pra você ver onde vai passar. Ixi, Maria. Um abraço pros carioca.
Uma coisa que eu acho que é importante do Brasil em Fúria, e antes de eu entrar com eles e tal, mas que pensar, quando a gente fala assim, vamos falar de Brasil, né? Vamos fazer o Lobisomem Apocalipse no Brasil. O objetivo não é fazer Lobisomem Apocalipse americano e europeu no meio da Amazônia. Exato. Isso eles já fizeram. E é isso, tipo, quais são coisas extremamente importantes da nossa cultura? Novela é uma delas. Você pode gostar, você pode não gostar, mas, tipo, você não pode falar de narrativa no Brasil sem em nenhum momento tocar em novela. Tipo, claro, você tem que falar de cordel, mas você também tem que falar de novela. Tipo, existe uma manifestação gigantesca cultural do Brasil. Pode estar diminuindo um pouco agora. É, verdade, mas foi mal te interromper. Mas é porque, assim, a gente podia falar de carnaval, de futebol e tal, mas são clichês também. E eles sempre vão aparecer no jogo, naturalmente. Pô, eu acho que lá no Brasil em Fúria, quando criei o totem do Menino da Várzea, eu cumpri o lance do futebol sem precisar falar a palavra futebol. Agora, novela, a gente não precisa também falar a referência, porque todo mundo vai pegar. Exato. E eu acho que é como o André falou. A gente está fazendo uma narrativa do Brasil, então a gente tem que falar de novela, porque é o principal modelo narrativo aqui. Entendi. É como falar do Brasil sem falar de catolicismo também. É, muito enraizado. E eu acho legal ter essas referências, até metalinguístico, tá? Tipo, não tem a novela na história, mas na metalinguagem você sabe... E assim, eu sei que oficialmente Carga Pesada acho que não é uma novela, acho que era uma série, mas... Whatever. Era uma novela, tipo assim, não era uma novela porque não tava nos horários padrões da novela. E eu acho que foi isso, a gente tava combinando, então eles vão viajar e tal... E aí não foi assim, que referência que a gente vai pegar? Eu acho que veio na piada até. Putz, podia ser um negócio meio carga pesada. E a gente falou, então vamos colocar os parentes fazendo essa referência, que também é uma referência a dois grandes atores brasileiros. Sim. Tipo, sabe? Então trazer esses aspectos eu acho muito importante. Inclusive, nas escritas não tá nesse, assim, não saiu. Mas eu queria abrir o livro, sabe a musiquinha de abertura, o verso? Eu queria Leandro Leonardo. Entendi. O epígrafe, né? Eu meti um Leandro Leonardo ali. E aí eles falaram, não, velho, o nosso público vai abrir, vai ter o Leandro Leonardo ali, nem ferrando, assim, mas... E aí, eu nem lembro que música que abre o livro agora. Caraca. Qual era que eu queria colocar? Você lembra, Pedro? Iron Maiden. Abre o livro, acho que é Iron Maiden. Não, a gente abre com os secos e molhados, pelo menos. Beleza. A gente abre com os secos e molhados. Mas a parte dos caminhoneiros... Eu não lembro qual era a música agora, mas... Era um Leandro Leonardozão, assim. O que eu queria ter colocado. Pô, eu tô esperando... Eu não lembro se vocês usaram Rosa e Rosinha. Tô esperando ainda. Mas enfim, cara, é uma coisa que tipo eu tava me perguntando também, que as epígrafes tem algumas que são em inglês. Eu falei, mete sei lá, velho, um Jorge Benjor aqui, tá ligado? O cara, ele, tem muita coisa pra falar. Foi uma coisa que depois foi aparecendo mais, né? Quando você der uma olhada nos livros subsequentes, você vai ver que as musiquinhas que a gente coloca lá de citação, elas vão ficando um pouco mais abrasileiradas. As brasilidades, muito bom. Cara, o projeto Brasil em Fúria, não só o livro, tá? Mas ele é uma coisa que foi me transformando, sabe? Parece muito viagem falar isso, mas é real. Porque eu me propus a estudar coisas e olhar para fenômenos e arte e tal, brasileira, que eu não olharia. E não é nem que eu não gostava, é que eu não conheceria. Então... Eu não sou o cara mais das brasilidades que tem, não. Mas antes eu era 1000 vezes menos. Entende? Hoje em dia eu acho que dá pra dizer que tem várias coisas, vários fenômenos artísticos que eu curto muito no Brasil e que eu simplesmente desconhecia antes e veio com o Brasil todo. Acho isso muito legal. Desculpa. Pode falar. Não, falei. Não, é que eu acho que essa é Vai, você.
Eu acho que essa é a beleza, tipo, de você escrever alguma coisa com alguém, sabe? É compartilhar as informações, é a vida. Tipo, antes de gravar aqui, eu ainda perguntei, pô, mas o André curte um som? Aí você falou, cara, não, acho que ele curte outras coisas e tal. Aí eu falei, pô, de boa, né? Eu ainda falei brincando, né? Falei, pô, o sambinha, né, mano? Pô, é brasileiro, né? Aí o Pedro falou, não, cara, eu não gosto de samba. Então tá bom, né? Assim, não acho ruim. Ruim, mas não tá legal. Ah, sim. Assim, desde que me envolvi nas pesquisas para escrever o Brasil Cura, e aí tem o que você tinha falado antes também, né? Eu sou muito da pesquisa para escrever. Eu demoro para escrever porque eu preciso primeiro me mergulhar num assunto, estudar mesmo obsessivamente, bom e bobo, para poder escrever. Porque, ao contrário do André, eu não tenho muita energia de colocar a bota e sair para fazer uma trilha. Não é meu estilo. Mas é outro modelo só, né? De estudo, pesquisa. Sim. E foi assim que, porra, eu conheci uma das minhas bandas favoritas, que é a L Effecto, que é uma banda brasileira lá do Rio de Janeiro, né? Que é muito foda, e várias outras paradas, né? Eu não preciso ficar mencionando aqui, porque eu ia passar vergonha na frente do André, que é... Cara, eu não sou o louco das brasilidades. Eu, inclusive, ia falar que a gente tem muito estímulo fácil do não brasileiro, né? E aí a gente fala, então vamos falar do Brasil, e a primeira coisa que você vê quando você vai falar do Brasil e vai estudar é que tudo que você pensou que você ia falar estava errado. Tipo, porque eu já tava, tipo, com o lobisomem que os caras falaram do Brasil e eu via de lá. E aí é um aprendizado muito grande, né? Tipo, de ir atrás de coisa e tal. Eu não sou do metal e tal. E de uns anos pra cá, inclusive foi a minha libertação. Eu descobri que eu posso ser RPGista, eu gosto de Iron Maiden, eu posso gostar de Iron Maiden, eu sou do rockabilly, eu posso ser do rockabilly, mas ao mesmo tempo eu posso ir no forró e no samba. Exato. Tipo, tá tudo bem eu ser nerd e gostar de forró e samba. E para outras coisas que eu tô escrevendo da Nação, eu queria muitas letras que falassem do peso do que o capítulo tá falando. E as coisas que eu conheço de música não falam desses assuntos. E aí eu fui atrás e o livro, tipo, tá abrindo com Tati Quebra-Barraco. Tipo, sabe, tipo... E aí, nesse é o momento que eu falei, eu só vou colocar... E aí tem Racionais, que eu também não sou do rap. Mas, cara, eu li a letra do cara é foda, tipo... E ele tá falando o que o capítulo tá falando, sabe? E ir brincando com isso. E no Rios Profundos, lá no YouTube eu tenho eu gravei a primeira sessão com eles, de jogando. Eu gravei as outras, mas eu não consegui postar. Só a primeira eu postei. E vocês vão ver a assembleia que acontece da vitória do Caerne, o Senhor das Sombras, NPC lá, ele tira um cavaquinho e toda a assembleia é feita com fundo de quintal. Tipo, a trilha é fundo de quintal. Meu, e os players surtaram, tipo... E eles não são do samba. Mas... Porque você entra no... Sim. E também não foi o clichêzão, tipo, samba, carnaval. Tipo, são os caras da floresta, de calça jeans e tal, só que... Energia, né? E eu falei, o Galhardi, mesmo sendo Senhor das Sombras, o cara tá no... Esse personagem não é brasileiro, eu acho, mas ele tá no Brasil desde a década de 90, quando lançaram o Rage Across Amazon. Porra, e um gringo ainda aqui, com certeza que o cara gosta de samba. E todo gringo que vem pra cá gosta de samba. Voltando a uma coisa que eu já tinha falado, a gente tá falando aqui de música, né, de como a gente passou a conhecer outras coisas, mas música é muito superficial, não é desmerecendo nem nada, mas o que eu acho que merece ser novamente mencionado é o que eu aprendi em relação à cultura dos orixás, do candomblé, da umbanda, graças ao Tanuki e ao Rudão, e as pesquisas que eu fiz sozinho também, e a minha prima que é do candomblé. Então, saca, eu fui trocar umas ideias para conhecer, para colocar num jogo, para fazer assim, para eu saber quais eram os pontos adequados que o personagem devia ganhar, umas banalidades, umas bobeiras dessas, e no final eu descobri outra cultura. Claro que eu não sou um entendedor, né? Nem a pau, mas eu passei a ter mais uma coisa a qual apreciar. Você tinha tipo uma cisma de falar, né? Tipo, sobre esse assunto, porque tipo, parece que minimiza quando transforma em jogo e tal. Você perdeu isso ou
eu perdi graças ao Tanu. Aham. Porque ele falou comigo assim, olha, é melhor que você faça a forma de jogo do que você não fazer nada. Porque falta representatividade para a nossa cultura. E você vai encontrar jogo onde tem o protótipo de um, sei lá, de um guerreiro cristão, um paladino. Aham. Tem a classe paladino no jogo. Né? Claro que não precisa ser um paladino de Cristo, mas só que toda a representatividade ali daquela cultura tá lá. Agora, cadê o pessoal dos orixás? E aí com isso eu falei, pô, você tem razão. Eu vou dar o meu melhor para não parecer com que eu esteja simplificando uma cultura em pontos de jogo. Isso era um favor meu. Uhum. Mas quando eles falaram isso, falou, não, velho, eu tenho mais é que fazer mesmo. Querendo ou não, start, né? Não, e eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo que é de uma cultura ou de uma minoria que eu não faço parte, eu converso, cara, você quer que fale no jogo? 100%, eu não vou falar que 100% das pessoas do mundo, 100% das pessoas com quem eu conversei, eu só quero que você não fale merda. Claro. Então, tipo, deixa eu te explicar qual é o rolê. E é óbvio que eu, tipo, quero sentar e aprender. Mas, mano, é óbvio que eu quero chegar na livraria e assim, mesmo, tipo, Paladino no D&D em relação ao cristianismo, os orixás do Brasil em Fúria, é óbvio que nenhum deles vai falar tudo e com a profundidade da cultura. Cara, tese de doutorado, livro de história não fala com a profundidade completa. O jogo não vai falar. E também é saber, tipo, estamos fazendo um jogo que retrata isso com respeito. Eu não estou fazendo um livro didático, um registro histórico sobre isso. Então, como eu coloco isso dentro desse jogo? E se for com respeito, se não for detonando, as pessoas querem, tipo, ver, né? A gente conseguiu deixar... E quando a gente começa a pesquisar, aí a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Você entra sem saber nada, mas você sai sentindo que você sabe menos ainda, né? Porque... E mesmo os povos nativos, tipo, o que eu descobri sobre... E aí eu descobri assim, então, pera, existem centenas, né? Eu não sabia que eram centenas. E sim, é burrice minha, eu na minha bolha. E, cara, e aí vai entender corpo linguístico e vai entender que o corpo linguístico... Ah, entendi corpo linguístico. Eles se dividem assim. Não, assim foi como o europeu dividiu eles. Uhum. Tipo, eles não se dividem pelo corpo linguístico. Caramba. Sabe? E aí você vai entendendo e falando, putz, tem muita coisa. E uma coisa que é ótima no Storyteller é que, da estética do Storyteller, a gente sempre pode colocar o quadrinho do lado e falar, isto é um jogo, nós não estamos falando sobre tudo que existe, sabemos que existe mais. Não saia falando que o que está escrito aqui é a religião, porque não é. Se você tem mais interesse, procure lá no início que a gente coloca material de referência, vai ler e a partir desse material. Então, o Storyteller ele te dá esteticamente na diagramação a opção de você separar as coisas também, né? Tipo, sim. Olha, o e pessoal explicar. para quem eu narro, eles são igualmente ignorantes sobre a cultura. Só que é a parte favorita do jogo para eles. Cara, ficou muito bom. Se eu tirar de alguma forma a referência do orixás, a influência deles no jogo, etc., eu tenho certeza que a mesa se desfaz. Porque não é porque vai ser legal, mas é porque a graça principal deles é essa ligação Brasil com uma coisa espiritual, sabe, nossa. E eu acho que ficou da hora, né? No final das contas. É uma parte do meu. E isso leva as pessoas que não têm conhecimento nenhum, como o exemplo desse jogador que você está falando, terem o interesse e ir atrás desse conhecimento. Abre portas para um diálogo, que a gente sabe que no mundo real existe um enfrentamento ali, muitas vezes. Ou se não tem enfrentamento, muita gente ignora. Tem gente que enfrenta e tem gente que só, tipo... Tem até amigos que são, né? Tipo, não, pera, então deixa eu ir... Tipo, caraca, é muito legal isso no jogo. Não pode ser que é muito legal no jogo e é horrível na vida real. O jogo pegou uma partezinha assim e trouxe isso. Deve ter um... Tem também jogadores que jogam comigo que é isso. Não eram e de repente estão pesquisando e já estão fazendo coisas e me trazem mais informação. E é isso, você abre... E todo mundo sabe, né? RPG desenvolve, é uma ferramenta educativa absurda.
Mas todo mundo, então, tipo, Isso é mesmo. trazer isso. O que a gente põe lá é uma pincelada que o Pedro, principalmente, que cuidou mais dessa parte, conseguiu ver com o Tanuki, com o Rudão, com as pesquisas dele. E já é Então, muito só uma interessante, muito coisinha. legal, muito interessante. Só não gostaria também, isso foi uma preocupação nossa, só não quero que pareça também que a gente está usando o livro da proposta para dar uma aula, Entendi. Não, mas não saca? ficou, Não é não. isso. Não ficou esse O ar, não. lance é servir para o jogo, é para ser mecânico, é para ser divertido, é para ser uma coisa que vai te dar o poder ou o desafio. Mas vem de uma cultura muito rica, que a gente quis valorizar, e especialmente ao passo que a gente foi se apaixonando por ela. Sim, É sim. isso. E A fizeram gente bem, não eu So- quis gostei pra sobre caramba. a gente não quis diminuir, mas também não quis colocar numa outra função que não enriquecer o jogo. sobre da aula, eu lembrei agora de logo que saiu o livro, eu recebi uma crítica, não crítica falando, analisando o livro. Uma Aham. crítica falou, "Ó, isso daqui é ruim." Que na verdade para mim foi o melhor elogio, assim, que foi, falou, gostei muito da aventura, gostei muito da ideia, mas eu senti o livro muito regionalizado. Tipo, Caminhos ele é do. muito, tipo, preso, né, no Brasil, assim, eu não consigo colocar na minha crônica viking. Ah, entendi. Tipo, Oh, meu Deus do céu. ele é muito regionalizado o livro. Eu falei, puta, que Então. bom, velho. Era essa ideia, sabe? Tipo, Então você entendeu, claro, você tá pode ligado? pegar o Dom e colocar na sua Essa crônica pessoa viking, aí, mas não era a ideia. Não era dar uma essa aula, pessoa aí não mas pode também é olhar o pra falar terceiro sobre livro. o Brasil. Caraca, Imagina se velho. ela olhar o terceiro livro, que é só no Nordeste, né? Aí é que não vai gostar mesmo. É o cordel, né? É o Cordel da Fome. Cordel. A gente tava falando de aleatoriedades, e aí foi uma coisa que eu percebi, eu achei muito legal a proposta de trazer vários eventos que poderiam acontecer nesse trajeto até chegar nos cairns dos Presos de Prata. E só que os eventos ficaram assim listados, né? E aí eu pensei, pô, a lista de encontros seria interessante, né? Dá pra rolar até uns dados, assim. Mas, tipo, só uma observaçãozinha mesmo que eu acho que seria legal de fazer. Tipo, A numerasse. gente chegou a falar disso, não falou? De Chegamos, tabela de controle aleatório? Eu acho que eu chegamos. que bati o pé pra não ter. Que eu Eu não não gosto lembro dessas como é que foi. coisas. Eu lembro que no final das contas a gente decidiu que não ia ser rolar o dado, né? Porque se fosse rolar o dado, iam ter que ser 10 eventos, ou 20 eventos que fosse. Ia Aham. ter que ter um número X, nem mais nem menos. Ou seja, ia estar violando aquele espaço que a gente tenta sempre deixar para o narrador criar, ou excluir. Porque se você pega 20 eventos, o cara rolou, tirou 4, e não era o que o cara queria narrar, já era, né? Meio que derrota o próprio propósito. Sim. Eu narrando Rios Essa Profundos, parte eu, aí, eu gosto muito de. foi mal, André, falar. Eu narrando os Rios Profundos, eu gosto muito de cada vez pegar esses eventos numa posição diferente, mas criar uma narrativa de fio condutor. Não só tipo, beleza, aconteceu isso, aconteceu dormiram, andando tantos quilômetros, aconteceu outra coisa. Putz, encontraram a região com as drogas. Aí, então, depois eles vão encontrar o policial. Mas em outro jogo, na verdade, tem o assalto ao caminhão. E aí esse assalto leva pra, tipo, tentar criar um fio condutor para não parecer só encontros, ser uma narrativa, mas em cada jogo eu faço ele diferente. E vou inventando novas ligações entre esses eventos todos. Vira uma corrente, né? Essa parte é a minha parte favorita do jogo. Não do livro. Eu gosto mais do apêndice e também da construção dos caernes. Mas, assim, da narrativa em si, dos eventos encadeados, esse, esse meio da jornada ali em que você pode criar um monte de coisinhas, tem uma parte que eu acho muito boa. E eu lembro de escrever ela de madrugada, assim, plim, brilha assim, a ideia na mente, né? Era a cidadezinha de Serra do Curiango, onde fica tocando uma música repetidas vezes na rádio, a música tem mensagens da Whirly, sabe? Esse tipo de evento que não está intrinsecamente ligado ao plot principal, mas pode ser uma aventura
por si só, uma one shot, Assim. sabe? Eu Eu- curti muito essa parte aí. Eu só senti um pouco de falta de ter mais pistas sobre o antagonista final, sabe? Acho que poderia ter mais informações pra, tipo. Poderia, isso é um perigo, né? De soar óbvio e não ser exatamente uma surpresa, né? Mas eu acho que eu senti pelo menos um pouquinho de falta de mais informações sobre o que seria, né? O antagonista final. Eu sinto também, mas eu acho que a gente foi é, excessivamente cuidadoso, porque enquanto estávamos escrevendo, a gente queria dar a entender de que era o Akoru, né, a serpente da fome, quando na verdade era Oyoná. Sim. E aí tudo que a gente tinha para se fiar nesse engodo é o fato de que ambas são serpentes. Então, se desse pista demais, podia acabar ficando óbvio, como você falou. Mas eu acho que a gente acabou dando pista de menos, isso eu concordo também. Eu acho que tem pista de menos, concordo também que a gente não consegue levar para um lado mais de ir montando o quebra-cabeça. Eu tenho a sensação de que quando eu escrevi, na verdade, eu nem pensei nisso. Eu acho que é uma coisa que faltou no livro, mas porque eu estava muito mais apegado à história da viagem do que ao metaplot, assim. Tipo, a gente tinha definido o metaplot e falou, ah, legal. Mas eu tava pirando, tipo, como eles vão falar com os preços de prata, e aí conclui. E isso foi uma falha, né? Tipo, devia ter falado, cara, a gente deixou uma informação ali no início, na visão dos orixás, que depois a gente só trouxe no final de novo. E. Eu acho que é uma falha, assim, mas eu entendo um dos motivos pelos quais eu cometi, porque era uma coisa que eu não tava prestando atenção. Mas podia ter prestado. O foda depois que você escreve é que você quer reescrever várias vezes, né? Mas assim, sobre Aí as isso coisas assim, também, você, uma tipo. coisa que eu gosto da organização que a gente usa nesses livros aí de aventura, porque lá no capítulo 1 tem o resumo da aventura inteira. E aí depois no capítulo 3 aparecem os eventos um atrás do outro, né, encadeados. Então quando o narrador chega lá no capítulo 2 ele já sabe qual é o final do jogo. Desculpa, quando ele chega no capítulo 3, né, tem esses eventos encadeados, ele já sabe como é que o final deve transcorrer. Então, como é o caso, né? Nós termos falhado de colocar mais pista, mesmo assim, tem um jeito pro narrador saber como fazer isso, porque ele já sabia de antemão. Né? Sim. Então ele vai colocar do jeito dele. É uma pena que a gente não tenha se atinado a isso a tempo para corrigir, mas eu também não acho que é um grande problema, porque no final das contas, se não houvesse pista nenhuma e o vilão se mostrasse lá no final, eu acho que ia causar uma surpresa quase que semelhante. Não é um jogo de investigação, é um jogo de jornada. Aham. Né? Então, no jogo de jornada, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e não por causa da ação dos jogadores. É só pelo movimento, né? Então, acho que não tem problema. É um Railroad, não é um Call of Cthulhu que você tem que investigar. Uma coisa que eu faço, que eu agora tô fazendo, no pontos queimadas, eu já coloco indícios disso. Ah, sim. Porque é uma. Aí é spoiler, mas é uma coisa. Pode dar spoiler, Pedro? Vou dar spoiler. Peraí, antes de você falar isso, antes de você dar o spoiler, que eu não sei o que que você vai falar. Tá gravado, tipo, eu corto qualquer coisa, tá ligado? Ah, mas rapidão, André. Uma coisa que acontece em retrospecto, né, é que eu olho pro Pontes Queimadas e vejo um tema que na época eu não via. Hoje eu percebo que ele é sobre o espírito da extinção. Porque ele começa em Ouro Preto, tem as minas, tem uma presença do espírito lá, tem o conto de abertura, tudo dialoga com o espírito da escravidão. E eu não tinha sacado isso na época. Foi o André que veio e me revelou. Então tem muita coisa que a gente não sabe ao escrever. Só sabe quando joga. E aí, bom, tem o que o André vai revelar aí agora, que eu não sei exatamente o que é. E, não, qualquer coisa corta. Vou até Beleza. bater a palma pra ajudar aí. É, mais pra frente, por outros motivos, vai se descobrir que o ninho de Boiuná é em Veracruz. E aí, no Pontos Queimadas, quando eles estão em Veracruz,
eu já tô colocando não essa informação que o ninho é lá, mas que tem alguma coisa errada com os rios, e eu vou pesando muito a mão é, nos rios profundos, que os rios estão com problemas, porque eles sabem disso. Eles veem, acham que tem a influência de Halaiki, Aham. que é o espírito do genocídio, mas jogadores que já estão mais antenados com as mitologias, que viraram aquele que tá lendo o Brasil em Fúria e tal, vários jogadores já trazem também a questão assim, tipo, cara, como é que Halaiki tá aí? E Boyuná? Tipo, porra, tem um totem aqui, velho, o totem dos rios, fodão, não sei o que lá, vamos pegar esse totem. Eu falo, puta, pegar esse totem é foda, ele tá muito violento. Tipo, então, se você conseguiu já pegar um do cenário, claro, não é a solução porque faltou no livro. Faltou no livro essas pistas, concordo. Mas a forma que eu tô contornando isso que a gente não colocou é trazendo mais aspectos da violência dos rios. Quando eles vão atacar o Rio do Céu, atravessar o rio para atacar o Caerne, é muito difícil. Toda hora eu tô descrevendo como as correntezas estão fortes, como tudo tá forte. Alguns pensam que é só rala aqui pela visão dos orixás, e os que estão mais antenados no lore todo falam assim, cara, pô, vocês têm um puto espírito das águas e Hailaki tomou conta e não tem mais o grande espírito das águas do Brasil? Cara, eu já disse isso, eu não lembro se foi em alguma droga especial, se foi algum episódio normal do canal, que eu tenho más experiências com perdas iminentes. Tipo, está no roteiro você perder pro antagonista, sabe? Pra algum antagonista. Porque eu não sei. Provavelmente. Mano, vocês jogaram com mais pessoas do que eu tenho certeza, tá ligado? Cara, tem muito jogador orgulhoso. E, tipo, ele fica chateado de verdade quando ele morre. Morre. Né? Morre. Ele é derrotado por um antagonista, sabe? E isso eu acho muito perigoso. Mas isso que eu tô falando não é um ponto negativo, não. É só tô apontando mesmo. Porque é uma ferramenta que é muito perigosa de ser usada. Tá ligado? Tipo, infelizmente, tem muita gente que é orgulhosa e não aceita muito bem isso, não. Cara, eu sei e é verdade. Você tem toda a razão. No entanto, é um jogo. E no jogo a gente pode perder também. Exato. E eu acho que, poxa, assim, não é querendo dizer qual é o jeito certo de se jogar nem nada do tipo, tá? Mas o livro é pra gente madura. E se a pessoa ela fica com raivinha porque o personagem morreu, ela não devia estar jogando porque é pra gente madura, sabe? Eu entendo, às vezes a gente cria uma afeição muito grande com o personagem e fica chateado. Acontece. Como o André fala, e eu acho que uma das coisas mais inteligentes que ele já falou quanto a RPG o cérebro do personagem e do jogador é o mesmo. Então é claro que ele vai ficar chateado de perder um personagem. Mas, além disso, de ser um jogo, a aventura não precisa terminar, não. Nem pro cara que morreu. Tá? Eu acho que isso vai ficando ainda mais claro nos livros subsequentes, que no Caminhos do Brasil a gente está contando a história do Apocalipse, mas a gente não está contando a morte dos jogadores. Elas podem acontecer, mas os jogadores podem continuar jogando depois de morte. Ah, Sim. com fantasma? Não, não é isso. Não é isso. Você tem como continuar interagindo com o cenário depois de morto, por conta dos orixás, por conta do que acontece no Cordel da Fome, por conta de uma maracutaia narrativística que eu e o André e o Chocos criamos a partir de uma canção e um ovo, né? Então, assim, você pode resgatar personagens mortos nessa aventura, sabe? Não fica tão claro no Rios Profundos, não. Mas é um jogo que ele é sobre pontos finais. Ele é sobre isso. Mas ele é muito mais sobre o apocalipse do que sobre matar o jogador. A gente faz de tudo para que o jogo seja difícil, mas não mortal. Mas se morrer, como diz o Ivan Drago, se morrer, morreu. Eu acho que tem alguns pontos, assim, eu acho que eu sou mais. Menos duro. Não duro, não acho que o Pedro foi duro, mas eu sou menos não duro que o Pedro. É mais mole. Eu sou mais mole. 10% sério. Eu vejo algumas. Eu vejo algumas coisas, assim. No livro, a gente fala que ele é a continuação do Pontos Queimadas. Que ele pode ser jogado separadamente, o que é verdade. Ele pode. Só que ele não é isso.
E a gente já deixa claro que ele é o Caminhos do Brasil, é a segunda parte, e deixa claro que vão ter mais partes. Então, o ponto desse livro, narrativamente, não é o combate final. Então, acho que deixar isso claro. Claro, se você for jogar só ele, provavelmente vai ser. Mas ele não é isso. Então, tipo o Rock, se ele não perder a primeira luta contra o Apollo, não tem graça ele ganhar a segunda. Exato. Então você deixar nítido pro jogo. Eu acho que tem jogador que é orgulhoso, sim. Mas tendo boas conversas e confiança entre o grupo de jogo, ele sabe que a história não acabou. E isso vai motivar mais. Esse é um ponto. Outro ponto é mostrar a cena e o conflito não como um conflito necessariamente de combate. Tipo, quando você mostra Boyuná surgindo, não sei o que lá, a minha vitória não é sobre vencer Boyuná. É sobre sobreviver. Se eu sobrevivi, eu tive a vitória. Isso. Sabe? E isso é uma outra forma de se narrar que é muito comum do RPG assim, tipo, você vence como mata. Eu ando muito cansado de conflito é matar. Eu ando muito no. Tipo, eu tô narrando o Ordem Paranormal. Mano, você mata o vilão, você perde sanidade. Por quê? Porque você matou uma pessoa, velho. Não Caraca. tem como você não perder sanidade. Mas ele era o vilão. Sim. Tipo, você não precisa resolver matando as coisas. Apesar de ser lobisomem e os lobisomens defenderem isso. Mas Sabe? nesse caso, assim, você venceu se você salvou os dois parentes. Porque a história é sobre os parentes desde o início. Você meteu eles nessa roubada. Então. A culpa é sua se eles morrerem. A sua missão não é ir bater no Boiuná. É salvar esse cara que tem uma esposa ali em Campinas esperando ele. Está escrito no livro. Olha, eu Sabe, tipo, sempre disse então, que. qual é a sua vitória? É matar Boiuná? Não é, porque não é feito pra matar. Nem tem ficha. O Pedro me ensinou isso. Se tem Aham. ficha, é matável. A gente não colocou ficha. Se não colocou ficha, é porque não é matável. Eu acho que Então, o o Boiuná é lobisomem um sempre teve cenário essa. do conflito. Isso, Não isso o mesmo. inimigo do conflito, entende? Podia ser um Eu acho, terremoto e eles tinham que pular. eu acho que o lobisomem sempre trouxe muito disso, de você ter uma guerra e você ter que participar dela, é compulsório, e você não sabe nem o que você está enfrentando. O inimigo ele é tão incomensurável que o máximo que você pode fazer é agir igual um animal, né? No pun intended, mas é o que acontece. E no caso de Rios Profundos, em comparação com Pontes Queimadas, eu acho que esse problema com o jogador orgulhoso, ele é até mais grave no Pontos Queimadas. Porque olha só, no Pontos Queimadas a gente traz uma regra nova de combate, uma regra excessivamente mortal. E ali, cara, os dados é quem vão dizer quem é que sobrevive ou não. É. Agora, a cena final de Rios Profundos, por mais que ela seja também uma coisa grande, uma coisa cheia de violência, ela não tem a regra. A gente está jogando na mão do narrador o que vai acontecer. Né? A gente fala simplesmente que é como uma avalanche de inimigos. Como é que se luta contra uma avalanche? Não se luta, sobrevive-se, sabe? No máximo, sobrevive-se. Então, eu boto fé que pode ser um risco nesse momento aí com um jogador mais orgulhoso, que não quer perder o personagem, mas se ele veio do Pontos Queimados, ele já passou por isso antes. Ele já passou por isso antes com regras, o que é mais grave, né? E não tem como, né, cara? Lobisomem é muito letal. Não tem como. Sim. E eu gostei também da decisão de... Eu vou jogar uma coisa já em cima da outra, senão eu vou esquecer que não tá na pauta. Eu gostei muito que realmente o Paulo e o Tino morreram, né? Eu não lembro se são os dois, mas eu lembro que um pelo menos vai. Eu acho que Eu acho que a gente tem a opção tem de as duas deles opções. dois morrerem, de um ou outro sobreviver. Porque tem o Esse é o apego. conflito ali, né? Tipo, dependendo do que eles fizeram, os dois morrem, um morre ou ninguém morre. E pela minha Aham. experiência, a pior situação pros jogadores é quando um morre e o outro não. Porque eles vão ter que lidar com Aham. o irmão do cara vendo o cara morrer, entendeu? Às vezes que os dois morreram, os jogadores ficaram mal. Às vezes que os dois salvaram, eles ficaram felizes. Às vezes que um morre e o outro sobrevive, os jogadores não se aguentaram, tipo, de Certo. chorar, de Então. ver o cara, tipo... E aquela coisa...
tipo, cara, na campanha inteira eles estão vendo os dois juntos. É um personagem só. É praticamente, tipo, eles não se separam. E a partir dali, eles só vão ver um sozinho e sempre vão lembrar. E aí faz aquela narrativa, né? Tipo, que ele vai fazer um comentário pro lado e trava o comentário porque não tem com quem comentar o que ele ia comentar, sabe? É. E aí você vai destruindo os jogadores emocionalmente nesse processo aí. Então, eu acho muito legal. A catarse é muito grande, né? É muito bom. E, cara, eu acho que aí, voltando ao que você tinha perguntado lá, mencionado lá antes, né? Eu acho que a referência à carga pesada, ela nos ajuda demais aqui. Porque a gente não precisa ficar reforçando que os dois são muito amigos, Exato. que um é importante pro outro, que eles são uma dupla. Cara, você já conhece carga pesada. Aham. Você só precisa reproduzir aquilo ali no jogo pra criar a afeição dos jogadores. É verdade. O que eu ia E falar. você passou muito tempo no jogo com os dois juntos, né? Então, a Você jornada, cria né? um afeto por esses NPCs. Vixe, isso é louco. Seria tipo se o Sam morresse no final dos Seus Anéis. Nossa, velho, isso é louco. Tipo, é tipo isso. Não, Imagina o Sam morrendo no final dos Seus Anéis, velho. Porra. Tipo, seria tipo cara, isso. O Podia Sam, ser muito inclusive, é cruel. a melhor parte do Senhor dos Anéis. Porra. Sim, e aí imagina. E assim, mas se ele morresse no final do Senhor dos Anéis, ninguém ia falar incoerente. Faria super sentido ele morrer no final do Senhor dos Anéis. Sim. Mas é dar uma dor no E, tipo, coração. imagina. E é isso, velho. Tipo, depois de mil e Que tantas tristeza. páginas da jornada, a dupla se separa, porque um morreu, entendeu? Tipo, Então. É muito não é familiar, mas tipo, sei lá, cara, é muito tocável assim, é palpável, você consegue, né? Acho que é inevitável você lembrar de alguém também, assim, é muito louco. O que eu ia falar é que eu gostei da decisão também de colocar um ritual grande, na responsabilidade dos jogadores, né? Eu tinha dito no episódio que eu falei sobre o livro do jogador, sobre a responsabilidade de se executar uma assembleia na mão de um jogador, por exemplo. Porque geralmente, bom, a aventura de lobisomem, são todos clientes e raramente você vai deixar um cliente reger uma assembleia. Então, até ele crescer o suficiente para ele poder reger uma assembleia pode demorar um pouco, né? E aí vocês têm essa proposta do Rios Profundos, que vocês colocam, cara, você vai ter que executar isso aqui. E eu acho isso muito legal, porque a parada da responsabilidade é o protagonismo, sabe? Vocês estão jogando uma parada muito grande, tipo, num grupo que provavelmente vai ser pequeno. Se ele passou pelo Pontos Queimadas, talvez eles não sejam tão pequenos assim, sabe? Mas mesmo assim são personagens iniciantes, vamos dizer assim. Eu acho legal essa responsabilidade, que você não vê tanto. Você vê mais em personagens veteranos. na nossa cabeça, no Pontos Queimadas, eu acho que isso não foi pensado. Mas agora na nossa cabeça a gente é uma aventura por posto, né? Então, Rios Profundos seria um posto começando no posto 2, né? Ganhou o posto quando acabou o Pontes Aham. e tá indo. Eu gosto muito disso, assim, tipo, de narrar a assembleia onde quem tá fazendo são os jogadores e os personagens. Que você só cruza o braço e, meu, um é o mestre do Uivo e eles vão narrando tudo. E fazer isso com o ritual é, tipo, muito incrível, assim, eles pegam pra si mesmo, assim. E é um ritual complexo de entender, né? Tipo, de fazer e ver os conceitos dele. E o ritual, quem trouxe foi o Pedro, né? Tipo, quando ele falou da ideia, eu falei, puta, foda a ideia, gostei muito. O curioso era que, assim, duas partes. A primeira que eu achei, isso foi ideia do André. Que ele falou assim, a gente estava começando a aventura, algumas ideias só esboçadas, ele falou, ó, esse ritual aí, ele tem que ser levado até os presos de prata, porque os presos de prata são quem tem autoridade para mandar que esse ritual seja realizado em vários rios do Brasil. E aí eu falei, porra, sensacional, porque isso obriga que os caras saiam lá da Amazônia e passem pelo caminho que for, cruzem o Brasil quase, porque já que uma vez que os carrenos estão, né, respectivamente no Rio de Janeiro e no Paraná. Então já tem um motivo da jornada, né? Isso foi muito massa. Mas até aí, a ideia do ritual era simplesmente fortalecer os rios contra Halaiki e Boyuná.
Só que quando a gente chegou nessa parte, você lembra disso, André? Que eu mandei um WhatsApp pro André e falei assim, cara, entra agora no Google Docs. Aí ele entrou no Google Docs. Isso era provavelmente, tipo, 5h42 da manhã, no meio da pandemia. Tipo, você não tinha. Você não sabia o que era cima, baixo, dia, noite. A gente tava passando café às 4 da manhã, né, cara? Eu lembro que isso aconteceu. Mas, enfim, ele entrou lá e ele tava lendo e eu escrevendo e ele fazendo correção no mesmo tempo que eu tava escrevendo, já ia corrigindo algumas coisas e tal. E foi aí que surgiu a ideia de substituir as pontes de lua. Ela não surgiu no início, quando a gente criou o ritual. O ritual era só para deixar o rio imune ao Wyrm, por assim dizer. Mas eu pensei, caralho, agora eles não têm mais a ponte de lua, a aventura em que eles precisavam dar pela Terra já terminou e agora eles vão poder voltar a ter um benefício semelhante ao de ponte de lua, mas não tão roubado. Uma vez que um rio tem um curso, né, muito menor do que um feixe de luz. Então, eu acho que foi legal pra caralho a gente ter saído com essa solução, que é uma solução que nunca foi aventada antes no lobisomem, né? Acho que a gente já saberia de outro tipo de método de teleporte ou viagem fast travel, né? Mas eu achei muito massa, porque ainda, no final das contas, ainda dialoga com o fato do Brasil ser um país altamente banhado por rios, né? Todas as cidades do Brasil, elas têm um rio, então eu acho que isso é foda. Ainda traz uma possibilidade do jogador de realizar o ritual dele, né? Na cidade dele. Porque não vai ser toda cidade que vai ter um caerne, mas toda cidade tem um riacho, pelo menos que o cara pode abençoar e realizar o ritual ali para que ele seja seu método de viagem até os caernes mais próximos. Sim. Isso daí foi muito massa. Sei lá, tem o estado do Maranhão, né, no Brasil em Fúria, não tem caerne, tem só colmeia de dançarino da Espiral Negra. Eu lembro que quando eu lancei o Brasil em Fúria, um dos comentários que apareceu lá no Facebook foi, vixe, olha lá o Maranhão, se fudendo como sempre. Tá? E aí eu fiquei assim, porra, queria fazer um caerne para cada local, mas também ia ficar excessivo. Agora não precisa mais. Você pode criar seu local de poder de outra forma. Sim. Sabe? E é legal, para só lembrar isso, tipo, os caernes que estão no Brasil em Fúria não são todos os caernes do Brasil. São os que a gente contou. Uhum. Porque o livro tem espaço para as pessoas jogarem. Né? Que a gente contou não, porque eu não estava nos caernes do Brasil em Fúria. Mas assim, pegamos alguns principais. Tem caerne onde você quiser que tenha caerne. Tá? Né? Tipo... Sim. Bom, a gente já tá caminhando pro final, né? 1h Falando pra caramba, e meia de... Não, tá ótimo, cara. Eu não reclamo de bastante, não, cara. Isso aí é perfeito. Porque é ruim se você não tem o que falar. Depois. Não, cortar o quê? Tem que cortar só, tipo, silêncios, assim, mas o resto tá de boa. E a gente tá chegando no final, cara. E assim, você que adquiriu o livro, que não adquiriu... Que é melhor, você que não adquiriu o livro, está perdendo muita coisa, além de ferramentas para você usar na sua mesa, uma ideia mais fortalecida de você fazer a sua própria crônica no Brasil. Tudo bem que é um jogo gringo, né? Ele vai desencorajar muita gente a passar por uma atmosfera diferente do que ele propõe, porque é muito difícil de você ver uma coisa tão europeia aqui no Brasil, mas o pessoal da Nação Garou, eles conseguiram sintetizar de uma forma muito inteligente, muito interessante. Então vale a pena vocês, cara, adquirirem todos os materiais, e Rios Profundos não é exceção disso, né? Vocês vão ter acesso ali a dons, rituais, fetiches, a alguns totens, alguns são traduzidos, muitos deles são criados, acho isso muito legal. Tem todos os dados de todas as personagens que são envolvidas ali na trama. Tem os antagonistas também. E dos antagonistas eu coloquei até aqui na pauta, né, que o Soldado Pereira tinha que ser o Soldado Peçanha, pô. O Sargento Peçanha. Não sei se vocês manjam do Porta dos Fundos. Mas é que... Sim, mas é justamente isso que a gente faz. A gente pega um nome relativamente parecido, inverte, tipo, Paulitino, né? Tipo, o Pereira é o Peçanha.
Mas a gente não quer problemas de direitos autorais, entendeu? Mano, Assim muito como o bom. Paulo e o Tino Sim, sim. é o Pedro e o Bino, né? Tipo, Então é isso, cara. A gente fica por aqui e, bom, gente, primeiro eu vou agradecer a presença de vocês. Foi muito bom. O papo, cara, é muito mais esclarecedor. A gente tem uma visão individual sobre o livro, sobre todos os livros, na verdade, que a gente lê. E é sempre bom bater um papo com quem escreveu, quem produziu. Sempre traz uma vírgula, um parágrafo, um texto, um planeta, um universo inteiro que a gente não percebeu. Eu acho isso muito importante. E considerações finais aí sobre o Rios Profundos. Vou começar aí, ou Pedro? joguem. Foi mal, foi mal. Vai Não, lá, desculpa, André, vai lá. vai aí. Eu acho que você começou primeiro, é os lag aí, vai, manda bala. Tá, vamos lá. Olha, pra mim é muito difícil separar o Rios Profundos da outra produção, porque aconteceu no meio da pandemia. O Brasil Fúria saiu em 2019, né? Então logo depois veio a pandemia e aí a gente colou na produção. Então pra mim é uma coisa só. E quando eu olho para esses livros hoje em dia, especialmente agora que eu tô narrando, né? Eu fico com um comichão, assim, uma coceira na alma de querer reescrevê-los. De querer fazer, digamos assim, o Brasil em Fúria, segunda edição da capa rasgada, tá ligado? Aham. Essas coisas assim. Só que ao mesmo tempo, quando eu vejo eu, André e você e outras pessoas também comentando sobre os livros e apontando os defeitos, eu tenho carinho pelos defeitos também. Porque eles registraram aquele momento. Sério, não é proselitismo aqui não. Eu sei que, pô, faltou pista no Rios Profundos. Eu sei vários momentinhos ali que é uma gorduras que deveriam ter se trancado para a obra ficar mais lisa, digamos assim. Eu sei que o Rios Profundos e o Cordel da Fome, eles têm uma ligação, mas que é uma ligação forçada. Ela não é natural, porque ela surgiu depois que o Pontes Queimado já estava pronto. Várias coisas assim, né? Só que para mim, revisitar eles é lembrar daquele momento. É lembrar do processo louco de escrita nossa. É lembrar também de quando o André começou a narrar e eu vi essa coisa que eu criei junto com os outros, né? Mas que a gente criou tomando vida. É muito massa, velho. Tá? Não vou falar que me enche de lágrimas, não, mas às vezes sim. Pô. Porque, sei lá, é loucura. Você vê uma coisa que tava aqui na sua cabeça sendo falada por outra pessoa sem a sua interferência direta. Né? Só através de um papel, ou então através de um podcast, coisa que vale. É muito massa isso, cara. É gratificante. Eu sempre disse, tá? Que eu tenho um preconceito, eu admito que é um preconceito, mas eu tenho raiva daquele poeta que escreve sozinho em casa e não mostra pra ninguém. Porque, porra, esse escritor quer ser lido, cara. Senão não escrevia. Pintavam uma tela, faziam uma dança artística em casa. A palavra é pra comunicar. E aí, quando eu vejo essa comunicação, ainda que seja em cima dos erros, ou até mesmo do hate, que às vezes a gente recebe, não me importa. O que me importa é que a parada tá viva e tem gente que tá consumindo e lendo e jogando. Eu acho que Tá público, caralho, né? Tá publicado. tá público. Não Tem é que meu fazer. mais. Muito legal isso mais. Boa. Cara, eu gosto muito do Rios Profundos. Ele, pra mim, ele é um arsenal de faíscas de criatividades para você jogar no Brasil. Não só uma aventura pronta que você pode usar, sim, como uma aventura pronta que vai apresentar as faltas que o Pedro falou agora, mas também se não apresentasse, talvez quem estivesse narrando falava eu não tenho espaço de manobra, aqui é muito parado. Mas eu acho que acima de tudo ele é esse arsenal de faíscas criativas. Você pode pegar... Tipo, a gente fala um pouco dele de coisa para acontecer na Amazônia, a gente fala de coisa para acontecer nas rodovias, e aí a gente traça uma rota, mas assim, essa rota pode ser qualquer rota do Brasil. Você pode inserir coisas na sua crônica através dessas criatividades. A gente fala bastante da região serrana do Rio de Janeiro, a gente fala bastante
de uma parte próxima a Curitiba, lá no Paraná. Ele tem muita coisa para enriquecer o jogo, além de uma aventura que é parte de uma grande campanha. Então, eu sempre falo, tipo, leiam, vocês vão ter ideia, e o que eu senti, que foi quando eu li o Brasil em Fúria, e o que você falou, Lucas, que é, tipo, caraca, é lobisomem no Brasil, não é lobisomem americano com outras árvores em volta. Tipo, o que é um preço de prata brasileiro? Ele é completamente diferente de um preço de prata americano, que é o principal deles lá, né? Que é o Albrecht e tal. Que ainda assim o preço de prata é uma coisa muito mais europeia. O que é o Fiana brasileiro? Mano, o Fiana brasileiro, Brasil e Fúria, mano, é o cara que tava no Nordeste, veio pro ABC Paulista pra trabalhar nas fábricas, porque os parentes todos desceram. E ele veio e o cara, tipo, os Fiana estão no meio do sindicato. Tipo, que é o que aconteceu com a cultura Fiana, o pessoal que tava com a rabeca, com Pode as crer. cores, com a felicidade, com a cachaça em vez do uísque aqui no Brasil, sabe? Tipo, então Uma coisa que eu queria acrescentar. o Rios Profundos vai trazer muita coisa, tipo, pra você navegar com Lobisomem Apocalipse no Brasil. Tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que é, na verdade, eu acabei de perceber isso. Talvez eu já tenha aventado essa ideia antes, mas é agora que eu estou percebendo de fato que se for para apresentar uma só das 3 aventuras, das 4 aventuras que a gente escreveu, para alguém que já joga lobisomem, o Rios Profundos talvez seja melhor. Tá? Porque olha só, o primeiro Os Uivos, a aventura que o Chocos escreveu, ela é para jogadores iniciantes, então já fugiu da proposta. O Iniciante Pontes 100%, Queimadas, né? Não, tipo, joguei pouco. iniciante. Nunca joguei lobisomem. O Pontes Queimadas, eu acho que ele é um bom ponto de partida, como qualquer outro. Só que ele vai tratar do Brasil folclórico. Quando ele não está no Brasil folclórico, ele está no mundo Garou. Beleza, é o mundo Garou na Amazônia, em Ouro Preto, etc. Mas ainda é seita, dançarino da espiral negra, maldito e espíritos. Agora, se você quer jogar no Brasil e você já tem um conhecimento básico ali de lobisomem, joga o Rios Profundos. Porque você vai ver brasilidade, você vai viajar por vários locais, vai ver diferentes locais do Brasil, vai ter o lance dos orixás, né? E assim, só para mencionar também, né? No caso do Cordel da Fome, eu acho que também tem muito do Brasil, muito, só que é focado na região Nordeste, na cultura dos cangaceiros. Então, já vai para uma especificidade que perde a abrangência continental que é o Brasil, né? Então, para o jogador que já conhece o lobisomem, quer experimentar uma aventura no Brasil, ver se cola, eu acho que o Rios Profundos é talvez a melhor experiência. Mas fica muito mais legal se começar do começo, que é o Sim. Pontos Queimados. Ainda mais eu que sou virginiano, eu gosto tudo no seu tempo. Tá certo. Cara, então, jabazinho aí de vocês. Fique à vontade e a gente encerra. Começando aí com o Pedro de novo, pode ser? Eu sou Pedro Nogueira, da Nação Garou. Eu narro mesas comissionadas, embora atualmente eu esteja com horários fechados, porque eu também tenho aqui o local onde eu estou, que é o meu sebo, e aí ele está tomando todo o meu tempo, né? Mas pode me seguir lá no RPG Clandestino, no Instagram, e segue também o Sebo Grande Sertão, dá uma forcinha pra gente. E ali tem uma sessão só de RPGs. Aí sim. Vou deixar com o André aí, porque o jabá dele é mais importante. É mais importante. É mais Galera, ligado, obrigado. é mais ligado ao tema. Eu sou o André, do Narradores Narrados. Vocês podem me achar nas redes sociais como @narradoresnarrados. Eu crio conteúdo, falo sobre narrativas de RPG, técnica de narrativa, falo de sistemas, dou ideias de aventuras, tenho algumas mesas streamadas que também estão lá no YouTube. Fiquem à vontade, procurem, tirem suas dúvidas, venham bater um papo sobre RPG. Tamo aí. Demorou. Vou dizer que você é premiado, que você é o maior criador de conteúdo de RPG do Brasil. Fala, André.
Ficou sem graça. Fiquei. Ai, que da hora, velho. Porra. Parabéns, velho. Levou o prêmio. Levou quantos prêmios? 4 prêmios? Foram 3. 3? Pô, velho. Eu só levo parabéns da minha mãe. Não, mas minha mãe não dá parabéns pra mim, não. Caraca, velho. Rolou melhor conteúdo informativo, melhor narrador em streaming e melhor one shot. Porra, aí sim, mano. Parabéns, Merece, cara. merece. Ó, você poderia receber A um... one shot eu realmente acho que é bem bom. Você poderia receber um 4º prêmio se você tivesse já feito o São Paulo em Fúria. E aí? Cara, assim, ó, o São Paulo em Fúria, o arquivo dele, eu coloquei na minha área de trabalho, pra eu sentar aqui e olhar. Eu comecei a escrever ele quando eu lhe mandei a mensagem pro Choco e pro Pedro, e sei lá, em 4 dias, eu escrevi o primeiro capítulo, 40 páginas, ideia pra caramba e tal. Parei pra escrever Rios Profundos. Acabou a pandemia, eu tenho as ideias, eu não tô conseguindo sentar pra digitar. Já às vezes eu até falo pro Pedro, ó, tô voltando, mas eu quero que ele saia. Eu quero que ele saia antes do V5, do W5, pelo menos. Ixi, Tipo, então antes do correr mesmo. W5, eu quero que ele saia. Porque, inclusive, eu já tô jogando com todos os rascunhos deles mesas em São Paulo. Que, inclusive, a galera tá, tipo, ajudando a testar os totens, os dons e tudo mais. Mas eu preciso acabar, mas eu tô... É algo que eu quero muito concretizar, assim, tipo, pra estar nessa coleção do Brasil em Fúria. Eu tenho muito carinho, assim, eu queria o... Não que, nossa, São Paulo é super importante, meu Deus, que coisa linda. Mas desse lado, que é uma coisa que a gente ainda não tem muito, que é o lado muito urbano, cosmopolita, o Weaver no material da nação, né? Tipo, tem, né? Tipo, Rios Profundos toca uma parte dessa, mas não tanto quanto seria o livro só de praticamente roedores de ossos e andares do asfalto, né? Pode crer. Se quiser alguma coisa da ZL, você dá um toque aí, mano. Ó, bom, vamos... A gente precisa marcar aquela cerveja mesmo, cerveja real, Lógico. que eu tô te devendo pra gente trocar ideia. Tem que visitar o Pedro aí também, tomar com ele. Ficar inconsciente na Oi. rua, velho. Gente, então é isso. Muito obrigado novamente pela presença. Quero dizer que esta droga se propaga pela droga de página, droga de Insta, droga de Twitter. E se inscreve nessa droga, compartilha suas mesas. Não, essa aqui você compartilha. Essa aqui você pode compartilhar mesmo. Que isso aqui é importante. Material mano, muito bom, muito importante. Se você puder, na Storytellers Vault, deixar uma moeda, deixa uma moeda, mas não deixa de comentar, porque isso dá credibilidade pro livro e faz ele crescer lá no ranking, beleza? Então adquira o livro. Ele tá pay what you want também? Não, ele tem um valor. Não, esse não. Porque eu tenho o trampo dos artistas, né? A gente resolveu poder compartilhar, mas é baratinho. Ah, demorou. Então é isso aí, eu vou deixar o link aqui E o embaixo, do- e- como sempre, pode falar. Não, eu posso fazer um comentário que eu sempre Pode quero fazer. fazer sobre o Vault, que eu acho importante? O Rios Profundos não tá pague quanto quiser, mas outros livros, e os livros básicos, tipo Brasil Fúria, Sangue Nativo, o Kit Introdutório de Lobisomem e os primeiros Uivos, eles são pague o quanto quiser. E eles são pague quanto quiser, que significa que você pode querer pagar 0 e não tem problema nenhum. Eles não estão de graça, porque não existe a opção no site. No site só existe a opção pague o quanto quiser. E uma coisa que eu fico louco é que você pega de graça ele. E a galera passa o PDF, sabe? Então assim, tipo, no Rios Profundos você deixar sua moeda, vai ajudar? Gente, vai ajudar pra caramba. Mas vai ajudar o gratuito, você baixar pela forma oficial. Por quê? Porque isso muda o algoritmo, a gente sobe nas buscas do site deles. Então assim, você vai pegar gratuito de qualquer jeito. A gente sabe quantas pessoas pegaram. Então, assim, cara, seu amigo vai te passar. Tipo, putz, você não tá em casa, ele vai te passar agora no celular, tudo bem, passa a ler. Mas chega em casa, baixa gratuitamente da plataforma oficial, que ajuda muito. Não é sobre, tipo, não pirateio o que é pago. Eu tô falando do não pirateio o que é de graça, velho. Tipo, Tem nem Exatamente. sentido. que é muito importante pra gente isso.
tá ligado? Tipo, mas acontece muito. Tô muito. ligado, mano. E eu fico revoltadíssimo. Tipo, se assim, cara, eu pirateei porque eu não tinha como pagar, outra Beleza, né? conversa, outra discussão. Mas agora, se Eu você pirateei já porque era de pirateou, graça, velho. se você já pirateou, né? Se já aconteceu, pelo menos monta uma mesa e joga essa jossa, entendeu? É Essa verdade. jossa não, essa droga. Lê pra o falar, livro. né? Porque também tá lá aquele arquivo de PDFs que você baixou pirata e não leu. Né? É. Então, tipo, lê. Tipo, pelo menos. Pirateou, lê, caralho. Lê, comenta, manda mensagem pra gente nas redes. Puta, eu li, achei da hora. A gente não vai perguntar se é pirata ou não. Mas se Chama a pirateou, gente lê, pra pelo jogar. menos. Chama a gente pra jogar. Exato. E é, com, Pronto, dei meu piti. e é com essa mensagem maravilhosa que eu me despeço dos meus convidados, me despeço do público desta droga. Um grande abraço, a gente se vê. Falou! Valeu, gente. Eu